falar sobre a associação de molas e as oscilações acopladas, né? Primeiro, as associações de mola nós podemos perceber quando duas ou mais molas são anexadas a um bloco, a um objeto, tá? No exemplo que aparece aqui na tela, nós temos duas molas ligadas a um bloco, e essa forma que as molas estão ligadas nós denominamos de associação em paralelo, né? Então, quando há um deslocamento do bloco, você vai poder perceber que se esse bloco sofrer um deslocamento, por exemplo, se inicialmente o bloco está numa posição correspondente à origem, tá? E aqui são as duas molas, tá? Então aqui essa é a posição de equilíbrio, e aqui na outra situação você tem um deslocamento do equilíbrio. Então essa mola foi alongada por uma distância x. As duas molas, apesar de possuírem constantes diferentes, elas sofreram o mesmo deslocamento x. Então, se a gente for aplicar a segunda lei de Newton, né? Segunda lei de Newton, para quem não lembra, força resultante igual a massa vezes a aceleração, tá? Então você observa que esse bloco aqui você vai ter duas forças, né? Olha, observando aqui somente as forças que atuam, você vai ver o seguinte, que eu teria aqui nesse bloco uma força F1 e uma força F2, tá? Então essas duas forças vão estar atuando nesse bloco. Então, segundo a segunda lei, você tem força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então você tem a somatória das forças, que é F1 e F2, tá? Então você tem menos K1x e menos K2x. Ora, por quê? Porque as molas são diferentes, mas possuem o mesmo deslocamento. Então, cada uma vai ter a sua força dada pela lei de Hooke. Eu percebo que o x é o mesmo, então eu posso colocar em evidência. Dessa forma, o que acontece? Você pode escrever que a aceleração ela é igual a menos K1 mais K2 sobre M, tá? Que multiplica x. Eu posso chamar toda essa expressão em evidência, em parênteses, de um K efetivo, tá? Tá bom? E aí eu tenho que a aceleração é menos K efetivo vezes x. Ora, um bloco que oscila segundo essa expressão, né? Essa expressão aqui é a expressão do movimento harmônico simples, tá? Então esse sistema que nós vemos aqui em cima, ele vai oscilar com uma frequência angular dada por esta expressão, onde a constante efetiva de mola é igual à soma das duas constantes, tá? Então funciona como se fosse uma soma mesmo, tá? Então uma forma de você aumentar a constante efetiva é você adicionar mais e mais molas, né? Tá bom? Agora, a segunda situação que nós temos é a chamada associação de molas em série. Aqui você vai ter uma situação um pouco diferente,
tá? Porque você liga uma mola junto à outra, né? A primeira junto à segunda, e a segunda mola você liga no bloco, certo? E aí o que vai acontecer? Quando você desloca o bloco do equilíbrio, né? Vou botar o bloco um pouquinho diferente, tá? Ele está aqui deslocado. Eu vou chamar essa distância aqui de L, tá? Esse é o deslocamento do bloco. Ali, tá? Esse L ocorre porque cada mola deslocou um pedacinho, tá? Então eu posso dizer que esse L, cada mola teve o seu próprio deslocamento, é igual a soma do deslocamento da primeira mola com a soma da segunda mola, deslocamento da segunda mola, tá bom? Agora uma coisa é certa, a força é a mesma, tá? A força é a mesma. A força que atua no bloco é a mesma força, de modo que você pode escrever isso aqui, F1 é igual a F2, que é igual a F, tá? Tá bom? Certo? No caso anterior você tinha o mesmo deslocamento, aqui é o contrário, agora você tem a mesma força, certinho? Então, de modo geral, você pode compreender que essa força F, ela é igual a da mesma forma que eu fiz por sistema em paralelo, ela é igual a uma constante efetiva vezes a distância que foi deslocada que o bloco foi deslocado do equilíbrio, tá? Então o que eu quero fazer é encontrar qual é a constante efetiva do sistema. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu pego essa expressão aqui, né? Eu sei que eu vou fazer aqui na lateral, eu sei que, por exemplo, F1 é igual a F. Ora, mas quem F1 é menos K1 x1, que é o deslocamento individual na primeira mola, e o F é menos K efetivo x1 mais x2, tá bom? Então, pessoal, nós podemos simplesmente escrever que o K efetivo é igual a, sinal cancela, tá? Então é igual a K1 x1 dividido por x1 mais x2, tá bom? Então você fica se perguntando, e agora, o que eu faço? Eu vou lembrar outra coisa. Eu vou lembrar que F1, ou seja, K1x1 é igual a F2, K2x2. Logo, x1 é igual a x2, que multiplica K2 sobre K1. Tá joia? Então, se você substitui, o que acontece? Fica uma expressão assim um pouquinho comprida. Substitui lá no K efetivo, né? Você vai ficar com K1, aí vai ficar x2 K2 sobre K1, tá?
E aqui vai ficar 1 sobre x2 K2 K1 mais x2. E aí, meu povo, vamos sair cortando tudo, ou quase tudo, né? Esse K1 corta com esse, tá? E aí você fica com um K efetivo aí você percebe também que esse x2 aparece em vários lugares aqui, né? Corta, porque esse x2 está em cima, né? Corta. No final das contas, você vai ter sobrando aqui, vai ter K2 sobre K1 mais 1, tá? Então significa que o K efetivo, você pode colocar aqui K2 e aqui 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Tudo bem? Corta. Então você vê que o K efetivo, né? É igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. O inverso de tudo isso, né? Tá bom? Daqui você sai para cá. Tá bom? O importante é o seguinte: o sistema ele oscila com essa frequência aqui, tá? Essa é a chamada associação em série. Joia? Outra coisa legal de se entender de se estudar são os osciladores acoplados, né? Aqui no oscilador acoplado você tem uma situação um pouquinho diferente, porque agora você tem, preste atenção, você tem duas massas. Então você tem duas massas que estão ligadas por molas, e essas molas estão fixas aqui, estão presas a um suporte, a uma parede, alguma coisa, tá? Então o que acontece? Você está aqui uma situação de equilíbrio, tá aqui na primeira linha, tá? Isso aqui é uma situação de equilíbrio, situação estática. E aí quando você desloca na situação estática, F1 é igual a F2 e F2 é igual a F3. Note que aqui todos têm o mesmo comprimento, só que cada mola tem a sua constante. Então o que acontece? Eu desloco a massa do equilíbrio, você vai ter um desequilíbrio de força também, né? Agora as forças não serão mais iguais, tá? Então a primeira mola tem o seu deslocamento x1 e a segunda mola tem o seu deslocamento x2, segunda massa, tá? O que isso implica? Ora, que eu vou escrever aqui na lateral, escrever do outro lado, vou fazer aqui. Então o comprimento L1 da primeira mola vai ser L0 mais x1, certo? Então qual será a variação de L1? Simplesmente x1. E quanto é L2, que é o comprimento da segunda mola? L0, que seria o comprimento inicial, menos x1, tá? Porque ele está no sentido oposto, e mais x2, tá bom? Sendo assim, qual será a variação no comprimento da segunda mola? Ora, a variação no comprimento da segunda mola
é x2 menos x1. De modo inteiramente análogo, você completa o raciocínio aqui analisando a terceira mola. Comprimento L0 menos x2. Por quê? Porque veja que a mola aqui encurtou, tá? Ó, fica bem nítido aqui. A mola aqui encurtou, então você tem que subtrair esse deslocamento do x2 aqui do comprimento da mola. Dessa forma, a variação da terceira mola vai ser menos x2. Agora veja bem, se fosse para o lado oposto, seria o inverso, né? A mola 3 iria aumentar o seu comprimento e a mola 2 iria sofrer um encurtamento desse comprimento. Tá bom? Então, você fica aqui com os comprimentos, tá? E aí, se você analisa aqui as forças, né? Você fica bem claro que na primeira massa, você tem as forças F1 e F2, e na segunda massa você tem as forças F2 e F3, tá? E aí você não esqueceu disso, é claro. Não esqueceu que a segunda lei de Newton é a força de resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, o que acontece com a primeira massa? Massa 1 sofre uma aceleração 1, que é igual a menos kx1, certo? Lembrando que a força da lei de Hooke é menos kx. Então aqui o deslocamento da mola x1, então a força referente a F1 é menos kx1. E a outra força é F2, então fica o sentido é contrário, então é mais K2, né? X2 menos X1, tá bom? Isso aqui é a massa 1. E na massa 2, você fica aqui o seguinte, MA2 é igual a menos K2 X2 menos X1 mais K3, porque está no sentido contrário, só que o deslocamento da terceira mola é negativo, né? Então K3 que multiplica menos X2, tá? Essa aqui é a equação referente à massa 2. Tá? Vou identificar aqui para você não se confundir. 1 e 2, tá bom? E aí, quando você resolve, explicita na verdade, né? Para ficar tudo com o mesmo sinal, você manipula aqui facilmente, multiplica K2 menos K2 que multiplica X2 e K2 que multiplica X1. Você sai dessa equação e chega nessa aqui, tá? E a mesma coisa que você chega na outra, tá bom? Então você percebe aqui que você tem duas equações de movimentos, uma para cada massa. Agora veja que a gente denomina esse tipo de equação como equação acoplada. Por quê? Porque se você prestar atenção, a aceleração do bloco 1, ela depende da posição do bloco 2, né? Eles estão interligados, por isso que a gente chama de acoplado, porque a aceleração do bloco 1 depende da posição do bloco 2. E quando você olha a aceleração do bloco 2, você vê que ela depende da posição do bloco 1, tá? Tudo jóia? E tudo bem, mas como é que será como vai ser o movimento desse sistema, né? Você pode fazer o seguinte, né? Você pode fazer uma coisa, né? Isso aqui, meu povo, é uma situação geral, tá? Eu estou falando que eu tenho aqui K1, K2 e K3. Mas eu vou resolver essa equação geral por caso específico em que K1 é igual a K3, tá? Então a primeira e a última mola possuem a mesma constante. Se você pegar essa situação, vamos lá, vamos escrever rapidinho aqui, ó.
A1 igual a K Então, se você pega o caso, então esse aqui onde tinha K3 eu já coloquei igual a K1, tá bom? Então você pode fazer o seguinte, você pode somar essas duas equações e você vai ter que A1 mais A2, você pode colocar um sobre M em evidência e ver que você fica aqui com menos K1x menos K2x, KX2, perdão. E aqui você fica com K2x1 mais K2x2 menos K2x2 mais K2x1, tá? No final das contas, né, você consegue cortar muita coisa, tá? Você vê aqui, ó, corta, 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 e o que resta para nós? E o que nos resta é simplesmente K1 x1 menos K2, menos K1 x2, tá? Tá bom? Ora, isso aqui eu posso colocar em evidência, então fica menos K1 sobre M x1 mais x2. Então a soma das acelerações é igual ao constante aqui da vibração, né, que está relacionado com a frequência, que multiplica a soma das posições. E se eu fizer a mesma coisa com a diferença, no final das contas, você vai ver que você fica aqui com K1 mais 2K2 dividido por M, né? E aqui a diferença das posições, tá bom? Então você pode, inclusive, passar para o próximo slide, você pode inclusive chamar esse K1 mais K2, né? Você pode, para ficar mais arrumado, chamar de K', tá? Ou de K efetivo, tanto faz. Então você vê que você tem duas soluções, né? Tem duas formas aqui. A diferença das acelerações está relacionada com a diferença das posições, e a soma das acelerações está relacionada com a soma das posições. Então você pode fazer o seguinte, você pode definir novas coordenadas. Eu vou definir uma coordenada XA e uma coordenada XS. Tá? XA é justamente a diferença entre as coordenadas, e XS é a soma. De modo que se nós derivamos XA em relação ao tempo, nós temos a diferença da derivada das posições. Ora, dx1 sobre t é igual a v1, e aqui é igual a v2, tá bom? E aí, se você deriva mais uma vez, você vai ter que a diferença das acelerações. Então, você pode escrever simplesmente que a aceleração A
né? A1 menos A2 está relacionado com XA. Portanto, você fica com essas duas equações aqui, né? E essas duas equações são desacopladas, porque nesse sistema aqui, nesse sistema de coordenadas, a só depende de A, e a S e a coordenada S só depende de S, tá? Aqui é a aceleração e aqui é a posição. Então não é mais como estávamos aqui, né? Onde você 1 dependia de 2 e 2 dependia de 1. Tudo jóia? Isso aí corresponde ao que? Cada solução dessa, né? Cada solução de uma equação como essa aqui, isso aqui é a equação do MHS, você já conhece bem, vai resultar num chamado modo de vibração, né? E, tudo bem? Esse aqui é o chamado modo antissimétrico e o modo simétrico, conforme indica a figura. O modo antissimétrico possui essa frequência, dado pela essa soma de K mais 2K, e o modo antissimétrico só depende de K mesmo. Tá bom? Veja que K seria essas duas molas e K2 seria a mola do meio, tá bom? Eu vou mostrar um vídeo que talvez fique mais claro como é que se dá esse movimento, né? Então esse é o primeiro modo normal de vibração. Dá uma pausa. Esse é o modo antissimétrico. Veja que a distância é a mesma, né? E aqui no modo simétrico, eles estão sempre indo em direções opostas, né? Aqui seria um modo de superposição, onde você tem uma mistura entre os dois modos, tá? Os dois modos estão presentes nesse tipo de movimento. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui. Vocês podem olhar com mais calma o vídeo nesse endereço. Tá bom? Por hoje é só.